No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Aqui estamos para mais uma edição do Minuto da Unicidade, nesta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ouça o que diz a palavra de Deus. Ouça o que diz a palavra de Deus. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Esse texto está lá na primeira carta que escreveu o apóstolo João, capítulo 2, eu li aqui do 23 até o 24. É muito interessante que quando você vai falar para uma pessoa a respeito da mensagem da unicidade de Deus, quando você começa a falar que Jesus é Deus, que Jesus é o Pai, automaticamente as pessoas falam assim: bom, esse camarada está negando o Filho, né? Ele está dizendo que Jesus é o Pai. Então, calma aí, onde é que fica o Filho nessa história? E aí eles, automaticamente, alguns que conhecem essa passagem, eles esgrimem essa passagem, ou seja, eles pegam essa passagem para dizer assim: olha, preste bem atenção aí, muito cuidado. Porque a Bíblia diz que quem negar o Filho, nega também o Pai. Não sei se você que está me ouvindo aí já passou por essa experiência, mas a gente ouve muito isso, quem ama a unicidade de Deus e tenta levá-la adiante, e queira levar essa mensagem adiante, acha necessário, pertinente, falar desta mensagem. Eu estava até falando com uma pessoa esses dias, o trinitariano que se converte à doutrina da unicidade, que conhece a verdade, ele se torna uma pessoa mais aguerrida com a mensagem. Por quê? Porque ele está vindo de onde a tendência é ele ser mais ativo na pregação da unicidade do que propriamente aquele que já nasceu num berço unicista. Ele até sabe, mas ali, quando for propício, porque, né, ele tende a ficar mais confortável, porque ele conhece apenas ele nasceu, graças a Deus, né? Mas ele fica ali mais naquela questão mais confortável, todo mundo fala a mesma linguagem, então tá bom, todo mundo já sabe que Jesus é Deus. Mas quem vem da Trindade, como é o meu caso, obreiro trinitariano, já fortíssimo candidato a ser um pastor trinitário, então tem mais gratidão a Deus, mais reconhecimento e mais interesse em fazer com que os demais. Mas essa é uma observação particular, pode ser que eu esteja totalmente equivocado, tá? Pelo menos é uma percepção, né, no meu círculo aqui, nas minhas experiências, nas minhas andanças, mas isso pode também não refletir uma realidade, pelo menos é a minha realidade. Agora, então, exatamente aí, porque quando você vai dizer que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como o próprio João diz lá no capítulo 5, verso 20, a gente está lendo aqui o capítulo 2 de 1 João, muitos falam preocupados com essa questão: olha, não pode negar o Pai, mas também não pode negar o Filho. Essa passagem, ela não pode nunca ser usada para falar de Trindade, porque aqui ele fica o tempo inteiro nessa passagem, nesse capítulo, praticamente nessas cartas, fazendo menção, pouca menção, se é talvez nenhuma menção, ao Espírito Santo, né, dentro do conceito trinitariano. Então gira em torno de Pai e Filho. Agora, como que alguém vai negar o Filho? Como que, se negar o Filho, está negando também o Pai? Então, do que ele está dizendo? Ele está dizendo disso aqui, ó: vós sois minhas testemunhas, assim diz o Senhor Jeová, o Pai, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então Jeová, ele se antecipa
Está lá em Isaías, capítulo 43, verso 10. Jeová ele se antecipa e diz assim, olha, vocês vão tomar um cuidado, vocês têm que saber, entender e crer que o servo, aquele que vai ser enviado, né, Jesus é o servo. Ele está falando de Cristo aqui. Sou eu o mesmo, e depois de mim não tem Deus nenhum, nem antes. Você está entendendo? Então, o Jeová ele se antecipa, e no verso 11, aqui mesmo de Isaías 43, verso 11, diz assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E o que vai dizer Tomé lá? Senhor meu e Deus meu. Então, o que João, na verdade, está falando aqui não é de trindade. O que João está dizendo aqui, ensinando, e eu falo isso incansavelmente no Minuto da Unicidade, João está dizendo justamente isso, olha, qualquer que nega o filho, nega também o pai. Aí você vai entender o que Jesus fala para os fariseus, para os doutores da lei, falando assim, olha, Abraão, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas não, Abraão me honrou, Abraão me conhecia, Abraão viu meu dia, se alegrou. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam me reconhecer, ia saber quem sou eu, filho falando. Você está entendendo? Então, essa passagem de Isaías 43, 10, outra passagem também que você vai entender isso aqui, é lá, profeta Ezequiel 34, 11, porque assim diz o Senhor Deus. Essa tradução diz assim, assim diz o Senhor Deus. O que Deus diz? Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E as buscarei. Como o pastor busca. Então, ele está falando. Então, quem é o filho? Então, tem como negar o filho? Tem como reconhecer e dizer que tem o pai, mas chega o filho aqui que é a mesma pessoa? Ele vai dizer lá, eu e o pai somos um. E quando ele diz isso, eles pegam pedra para matá-lo apedrejado até a morte. Então, qualquer que nega o filho, você negou o filho, não conheço você. Aí vai depois dizer que conhece o pai? Vai dizer que Yahvé é santo. Não, mas Yahvé esteve aqui. Você não viu, você não acreditou, você não recebeu a palavra. Então é nessa linha, nessa interpretação santa de que está indo João. É disso que ele está falando. O que desde o princípio vocês têm ouvido. Então, permanecer no Pai e no Filho. Mas cadê o Espírito Santo? Não são três? Então, não é disso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, o Filho é o Pai. Não tem como, qualquer que nega o Filho vai negar também o Pai. Não tem como desassociar, desligar e separar. Como fazem alguns, não, na cruz estava só o Filho, porque o Pai estava para lá, o Pai não pode ver aquilo ali e tal, o Pai é santo, não habita pecado nele, Deus é puro, maravilhoso, santíssimo e jamais tinha pecado. Jesus estava cheio de pecado ali na cruz, então não tinha como, então aí era carne, era o Filho, separou do Pai. Não tem isso, gente, não tem isso. Qualquer que nega o Filho, nega o Pai também. E aí é o espírito do anticristo. Ele fala no versículo 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, nega o Pai e o Filho. Pronto. É essa questão aí que nós estamos falando. Por quê? Porque o Pai falou, eu vou estar aí, Deus se fez carne, Deus veio aqui, e Filho não é outra pessoa, a parte de Deus. É um ministério que o próprio Deus recebeu, é um título que ele recebeu quando se fez carne. Um título que nós, pela sua infinita graça e misericórdia, também recebemos. Ou você não leu lá? Todo aquele que recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, João 1:12. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ore por mim. Uma excelente quarta-feira. Deus abençoe. Até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.